Bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 20 de julho, agora são 6 horas da manhã em ponto e a gente mostra para você como está o tempo em Porto Alegre. É mais uma manhã gelada em todo o Rio Grande do Sul, com temperaturas muito baixas. Em alguns lugares não tanto quanto nos últimos dias. Em Porto Alegre, neste momento, 6 graus e previsão mais uma vez de tempo seco, com sol predominando e máxima de 17 graus hoje à tarde. O Rio Grande do Sul amanhece triste. Uma das figuras mais queridas do estado nos deixou na noite desta quarta-feira. Mas existiu já um fenômeno de comunicação igual a Paulo Santana no Rio Grande do Sul? Existiu já um fenômeno que é amado pelos gremistas, é amado pelos colorados, é amado pelos neutros? Paulo Santana morreu em Porto Alegre aos 78 anos. Ele era visto, lido e ouvido pelo Rio Grande inteiro. E as pessoas amavam, odiavam, concordavam, discordavam, mas ele era pauta. Ele era fruto de rodas em conversas e que marcou de uma maneira muito especial o jornalismo do Rio Grande do Sul. Ao longo do Bom Dia de hoje, você vai ver os momentos mais marcantes da vida de Paulo Santana, as homenagens de amigos, do público e também as informações sobre as despedidas. E vai ver também as baixas temperaturas e os problemas respiratórios lotam as emergências. No maior hospital do interior do estado, os atendimentos aumentaram 30% nos últimos dias. No esporte, o Grêmio vence a terceira partida seguida no Brasileirão, 3-1 contra o Vitória na Bahia. Reforços para o Inter. O meia Camilo já chegou a Porto Alegre e a volta de Leandro Damião deve ser anunciada hoje. Fique com a gente, o Bom Dia Rio Grande está começando. A gente começa o Bom Dia Rio Grande com uma notícia triste. Morreu ontem à noite, aos 78 anos, o jornalista Paulo Santana, um dos comentaristas mais importantes do Rio Grande do Sul. Gremista fanático, era considerado por muitos um gênio. Paulo Santana, o jornalista, comentarista e cronista mais popular do Rio Grande do Sul. Nascido em Porto Alegre no dia 15 de junho de 1939, gostava de contar que trabalhou como feirante até entrar na Polícia Civil, onde foi inspetor e delegado. A paixão pelo esporte o levou ao jornalismo. E Paulo Santana conseguiu, como ninguém, unir essas paixões na TV, no rádio e no jornal. Quantas alegrias ele nos deu aqui no Grupo RBS, principalmente na bancada do Jornal do Almoço. Lá vai Maria, sobe o morro e não se cansa, pela mão leva a criança. Pablo nos levou às lágrimas também. Eu fui um palhaço do Grêmio nesses últimos 9 anos de TV Gaúcha, de 0 hora e de RBS. E era isso que eu queria do Grêmio. O palhaço agora se aposenta. E se choramos juntos, também torcemos, comemoramos. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. E nos emocionamos juntos. E Santana nunca poupou energia e ironia em seus comentários. Olha só o que eu estou vendo na minha frente. Chamem a ambulância, por favor. Torcedor fanático do Grêmio, tinha a cadeira cativa no sala de redação da Rádio Gaúcha. Vianney, Vianney está aparecendo pela 8ª vez na TV Com hoje. De ontem para hoje. Também escreveu colunas sobre futebol, até ganhar a penúltima página do jornal 0 Hora. Quem nunca começou a ler a ZH pelo fim? Tudo por causa de Paulo Santana, que se revelou nas crônicas um mestre em falar de assuntos do cotidiano. Mas existiu já um fenômeno de comunicação igual a Paulo Santana no Rio Grande do Sul? Existiu já um fenômeno
que é amado pelos gremistas, é amado pelos colorados, é amado pelos neutros. Ele também nunca escondeu o desejo de ser conhecido por todos os públicos. Olha o que é que está aqui. Mas eu sou a nossa deusa maior, Alcione, falando com o Paulo Santana, que vai para Tafona, que vai para Osório, que vai cantar o canto. Eu tinha que vir aqui abraçá-la e te abraçar também. Para isso, não economizava polêmicas. Dá um close aqui, por favor. Um peixe no florete do mosquiteiro. Até a pé nós iremos. Um homem que amava o futebol e, acima de tudo, o Grêmio. Eu tomei a decisão mais certa da minha vida. Escolhi ser gremista com 5 anos de idade. Mas Paulo Santana também revelou um grande respeito pelo Internacional. Isto aqui significa o amor. Nunca significa o ódio, o amor. Porque pessoas que são rivais, pessoas adversas, podem conviver no mesmo teto. O observador do cotidiano, defensor das causas e jornalista das mais de 1000 crônicas, dos mais de 1000 comentários, morreu nesta quarta-feira às 10 horas da noite no Hospital Moinhos de Vento, na capital. Ele deu entrada no hospital pela manhã, mas não resistiu à insuficiência respiratória e infecção generalizada. Paulo Santana deixa mulher, 3 filhos e 3 netos, além de uma grande saudade para todos nós. Dói-nos muito mudarmos daqui. Mas chega um ponto na vida em que é preciso mudar. Durante todo o Bom Dia Rio Grande, nós vamos falar mais sobre a vida e a carreira de Paulo Santana e também trazer as informações sobre o velório e o enterro que acontecem hoje. E o assunto também é destaque nos jornais desta quinta-feira. Veja as capas conosco aqui. Começamos com a edição de hoje de 0 hora. Paulo Santana, o jornalismo gaúcho está de luto desde ontem com a morte de um de seus maiores cronistas, aqui na foto, no nosso estúdio aqui da RBS TV. Quando eu morrer, quero à beira da sepultura todos os meus amigos e alguns dos meus inimigos arrependidos. Depois dos risos e lágrimas, voltem para casa e nunca mais se esqueçam de mim. E é difícil, muito difícil de esquecer mesmo Paulo Santana. Também temos outros destaques nos jornais de hoje. A vitória do Grêmio, o jogo que terminou um pouquinho antes da morte de Santana. Mais uma vitória fora de casa, o Grêmio venceu em Salvador, fez 3-1 no Barradão contra o Vitória, terceira vitória fora de casa. A gente vai mostrar também os lances desse jogo ainda hoje aqui no Bom Dia Rio Grande. Uma boa notícia, mas que tem um revés também na criminalidade. Latrocínios caíram 35% no primeiro semestre na capital. No período em 2016 foram 20 casos de roubo com morte contra 13 nesse ano. Mas isso é em Porto Alegre, porque tem mais um destaque aqui na capa, na contramão disso. Cidades da região metropolitana tiveram 33% de aumento. Vamos ver agora a capa do Diário Gaúcho. O adeus a Paulo Santana, jornalista morre aos 78 anos, também destacado aqui na edição do Diário, que ainda traz o destaque da vitória do Grêmio e a criminalidade na capital e na região metropolitana. Vamos agora ver a capa do Pioneiro, na Serra Gaúcha. Um dos destaques hoje é para uma decisão da administração municipal de Caxias do Sul. O prefeito Daniel Guerra descongelou os salários dos CCs e dos secretários. Por esse decreto, os servidores passam agora a receber o reajuste trimestral. O salário do prefeito e do vice continuam congelados. A decisão do governo foi tomada porque, segundo o prefeito, a medida vai evitar gastos no futuro com ações judiciais. Mas a ordem que trouxe esse descongelamento também prevê várias ações que visam a economia. Ainda um destaque ali na região da Forqueta, a comunidade se mobilizou e garantiu a reforma de uma escola que vai ser entregue hoje. Por fim, conferimos a capa do jornal NH. Nesta quinta-feira, Lomba Grande faz apelo por mais segurança. Preocupada com ocorrências no bairro, a associação pede a reativação do posto da Brigada Militar. Cidade do Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, preocupada com a segurança. Um outro destaque também, agora deu branco geral, geada até no bairro Lomba Grande.
em Novo Hamburgo, nesta semana de um frio histórico no Rio Grande do Sul. Assunto para Bruna Colossi, que já está conosco. Algumas regiões ainda podem ter geada hoje aqui no estado, né, Bruna? Bom dia. Bom dia, Simone. Bom dia para todo mundo que está em casa, sim. Mas a região que hoje pode ter possibilidade de geada já é bem menor aqui no nosso estado. Fica mais restrita mesmo a serra e alguns pontos, então, do Nordeste gaúcho. Gente, só para confirmar, ontem nós tivemos o recorde de temperatura mínima aqui no estado, fez 4 graus e 5 décimos negativos em Serafina Corrêa. Agora, nessa mesma cidade, faz 1 grau negativo e 5 décimos e, por enquanto, é a única temperatura negativa nesse começo de manhã. Mas, pelo menos 10 cidades têm sensação térmica negativa. É porque essa massa de ar polar que derrubou as temperaturas, ela está perdendo um pouquinho da força, mas mesmo assim, tem muito frio agora de manhã, 5, 6 graus na maioria das cidades. Agora, então, a gente vai para o mapa para ver como vai seguir essa quinta-feira aqui no nosso estado. Nós falávamos da geada e sim, aqui no nosso mapa ela aparece lá nos campos de cima da serra, que é a região onde tem maior probabilidade disso acontecer agora no comecinho da manhã. Nas outras regiões nós temos o predomínio de tempo firme, de sol aparecendo e de tempo seco. A umidade relativa do ar pode cair bastante durante a tarde. Outro destaque hoje é o vento que passa a soprar de norte e por isso as temperaturas sobem um pouco mais durante a tarde. Teremos uma sensação agradável, com máxima podendo chegar aos 21 graus em Santa Cruz do Sul, 19 em Caxias do Sul e máxima de 17 aqui em Porto Alegre, Simone. Até logo, Bruna. Até Obrigada. logo. Hora de fazer o nosso primeiro intervalo. Em instantes, voltamos com informações da despedida a Paulo Santana, que acontece logo mais na Arena do Grêmio. A gente mostra também a repercussão entre os amigos da morte de um dos cronistas mais importantes do estado. E depois do intervalo, nós vamos falar também sobre a instalação de um centro de soluções que começa a funcionar hoje aqui no Fórum de Bagé. A ideia é fazer com que problemas e conflitos entre pessoas e empresas sejam resolvidos em audiências de conciliação, evitando novos processos na justiça. Ao vivo, confira o trânsito na região metropolitana. Mostramos a Ponte do Guaíba, na BR-290, em Porto Alegre. E na zona sul da cidade, a Avenida Cavalhada com a Otto Niemeyer. Quinta-feira começando com frio e tempo seco no estado. Agora, às 6h13, a temperatura na capital é de apenas 6 graus. Eu, Pablo, sou como disse Mayakovsky. Eu sou, em mim, a anatomia enlouqueceu. E eu sou todo coração. Estamos de volta neste começo de quinta-feira, 20 de julho, mais uma manhã muito fria em todo o estado. Em Porto Alegre agora faz 6 graus. Vai ter sol em todas as regiões e à tarde vai esquentar um pouco mais. Porto Alegre tem previsão de máxima de 17 graus hoje. Se eu for perquirir dentro de mim sobre meu maior desejo, minha máxima realização, não terei dúvidas em apontá-lo. Ser considerado indispensável por alguém ou por algumas pessoas. A luz do cabaré já se apagou em mim, e o tango na vitrola está chegando ao fim. No dia 15 de junho de 1939, morria em Londres o maior gênio da humanidade, Sigmund Freud. No mesmo dia, quase na mesma hora, minutos depois, nascia na Rua da Margem, 15 de junho de 1939, na Rua da Margem, hoje João Alfredo, aqui na Cidade Baixa, Paulo Santana nascia. Minutos depois, foi uma simples passagem de bastão. Este é Pablo, o imprevisível. Baiana que entra na roda, só fica parada, não dança, não samba. Pablo Santana. Pablo Santana. Meu Deus do rei céu. do circo. Fazer falta, este deve ser o sentido da vida. Ter-se consciência de que se é necessário. Este é o caminho e o dever do homem nessa efêmera passagem entre os outros humanos. Disseram que era bobagem, queria ser melhor.
E no fim, fiquei na mesma coisa em que estava, porque a criatura que eu amava não fez aquilo que me prometeu. Nessa banda eu gosto de Paulo Santana, ele já cantou várias vezes com a gente. Aquele mundo dizendo que é mangueira, desperta o apito do trem. Os 2 dias mais tensos da história do Rio Grande do Sul foram o dia do meu 70º aniversário e o dia da morte do Getúlio Vargas. Tentou-se organizar filas na 0 hora que vinham desde a escadaria da entrada até esta sala de trabalho. Chamaram um pelotão da Brigada Militar para acalmar o tumulto na fila. Não me condenem por eu ter saído errante pela cidade alguma vez e ter cometido um desvario sublime. Eu, catando lixo na rua, arriscando minha vida como fazem todos os dias os 40 mil carroceiros de Porto Alegre. Acaba de nascer uma paixão aqui no Jornal do Almoço. A macaca Nina, do circo Stankovic, se apaixonou pelo Paulo Santana. Não existe homem mais potente do que ela. Quem é você que não sabe? E você se sente no seu 3º dia pós-Viagra? Olha, continua fazendo efeito. Eu sou a pessoa que... Não, nem o Viagra me salva. Nem o Viagra me salva. Esse jornalista extraordinário nos deixou na noite passada e por isso hoje no Bom Dia Rio Grande estamos nos despedindo dele. Mas o próprio Santana, como jornalista, sabe que nós temos que seguir tratando dos assuntos do dia a dia, né? Vamos falar sobre uma mobilização, uma novidade lá na região da Campanha. Para quem já entrou em ações na justiça, que sabe que muitas vezes o processo é muito demorado, né? São várias etapas até sair a sentença final. Mas, para facilitar esse processo, estão sendo instalados aqui no Rio Grande do Sul centros judiciários de solução de conflitos da cidadania. A ideia é fazer acordos para que os processos não se prolonguem por muito tempo e lá na região da Campanha vai ser instalado um destes centros. Fábio Eberhardt fala conosco ao vivo, traz mais detalhes. Bom dia, Fábio. Bom dia, Simone, bom dia a todos. O Centro de Soluções de Conflitos vai ser instalado hoje às 2 da tarde no Fórum de Bagé. E as audiências de conciliação podem ajudar a diminuir a pilha de processos que lotam os fóruns das cidades. Só que em Bagé circulam por mês 30 mil processos, a maioria envolvendo casos de família, trabalhistas e de saúde. E muitas ações poderiam ser resolvidas numa simples audiência. O diretor do Fórum de Bagé explica como se deve entrar com o pedido de audiência. Nós temos a via pré-processual, em que não há necessidade de ajuizamento de uma ação por intermédio de advogado. A parte pode vir diretamente, o cidadão pode vir diretamente no Sejusc e apresentar o seu pedido junto a um funcionário. Esse funcionário vai anotá-lo e vai marcar a audiência para tentar resolver aquele conflito num prazo entre 30 e 40 dias. E nós temos a fase processual, em que há o ajuizamento da ação. Essa ação é encaminhada para uma das varas locais, as varas aqui do Fórum, e essa vara vai remeter este processo ao Sejusc para tentar propiciar a conciliação ou a mediação para a resolução desse conflito. Segundo o diretor do Fórum, 2.000 processos ingressam todos os meses na Justiça. Nesse novo centro de atendimento do Judiciário, uma equipe de 40 conciliadores e mediadores irão conduzir as audiências com a finalidade de resolver os conflitos. A vantagem disso tudo é a redução de custos, rapidez na solução dos problemas por meio do diálogo e, é claro, incentivar a humanização da justiça, evitando dores de cabeça. Aqui em Bagé agora marca 5 graus, o vento minuano continua gelado. Voltamos ao estúdio, Simone.
Obrigada, Fábio. Bom dia para todos aí na região da campanha. A Bruna está de volta para falar desse frio que ainda está sobre todo o Rio Grande do Sul, Bruna. E vai continuar um pouquinho mais, né, Simone? A gente vai ter pelo menos frio no amanhecer até sexta, sábado de manhã. Esse frio, ele continua, não é mais tão intenso, digamos assim, porque nós não temos tantas temperaturas negativas nesse começo de manhã. Mas mesmo assim, em 10 cidades, a sensação térmica ainda é negativa. Para você que está acordando agora, assim, não tem como sair de casa sem muito casaco, sem se agasalhar bastante, porque aqui em Porto Alegre, por exemplo, faz 6 graus agora, mas em alguns pontos da cidade faz ainda menos. Agora nós vamos lá para o sul do estado para ver com um pouco mais de detalhes a previsão para lá, começando falando um pouquinho do litoral, do mar. Hoje, gente, o mar fica um pouquinho agitado, mas é coisa pouca. As ondas em Santa Vitória do Palmar devem chegar aí a 1 metro de altura. O vento está soprando de norte, ele também não é muito forte, chega a cerca de 20 km por hora. E esse vento norte ajuda, então, a aumentar um pouco as temperaturas. Como nós vemos aqui em Canguçu, pode fazer 20 graus durante a tarde e 15 apenas em Santa Vitória do Palmar. No leste, o sol aparece em todas as cidades aqui. Nós temos ele brilhando entre algumas nuvens, em alguns momentos pode ser sim um pouco mais nublado e temperaturas altas também, máxima de 22 graus em Capão da Canoa e de 18 em Camaquã. E tem também aquela expectativa para Porto Alegre nos próximos dias, que nós vemos sim que no amanhecer ainda vai ser frio. Até sábado a mínima é de 7 graus aqui em Porto Alegre. Amanhã esquenta um pouquinho mais durante a tarde, 18, e no sábado o sol brilha bem forte, pode fazer 17 graus durante a tarde. A tendência é que no domingo, sim, a temperatura suba um pouquinho mais, mas por enquanto vamos se prevenir desse frio, Simone. Ok, Bruna. Vamos fazer mais um intervalo. Na volta temos mais informações da despedida a Paulo Santana. O último adeus será dado aqui na Arena do Grêmio. A seguir eu volto com as informações sobre velório e sepultamento do colunista e jornalista Paulo Santana. O frio intenso faz aumentar os atendimentos nas emergências dos hospitais gaúchos. Aqui em Passo Fundo ele cresceu 30%. Os detalhes daqui a pouco aqui no Bom Dia. Antes do intervalo, confira o trânsito. Na esquina das avenidas Ipiranga e Érico Veríssimo, em Porto Alegre, movimento tranquilo. Na zona norte da cidade, o trânsito é um pouco mais intenso na região da Assis Brasil, com a Bernardino Silveira Amorim. Tempo seco em todo o Rio Grande do Sul hoje e manhã ainda com temperaturas muito baixas. Em Porto Alegre agora faz 6 graus, são 6 horas e 25 minutos. Se eu errei, foi sem querer. Jamais pensei em te fazer sofrer. Agora são 6 horas e 27 minutos. Estamos de volta neste começo de quinta-feira, com temperaturas muito baixas em todas as regiões do estado, mas previsão de sol. Em Porto Alegre, agora 6 graus. Hoje à tarde pode chegar aos 17 graus. Em todas as crises depressivas que tive, não sentir-me necessário ou imprescindível a alguém era o que mais me arrastava ao fundo do poço. Eu sou só escravo do meu coração. Mulher celeste, ó anjo de primores, quem pode ver-te sem querer amar-te? Quem pode amar-te sem morrer de amor? Ai, que amor! É lindo! Ê, mulata assanhada que passa fazendo pirraça, fingindo inocente, tirando o sossego da gente. A mulata assanhada que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente, tirando o sossego da gente. Mulatinha, se eu pudesse, O que que tem? eu te dava sem pensar. Ai, ele me dava sem pensar, este céu, esta terra, este mar. Ele finge que não sabe que tem vez disso no olhar bem. As pessoas que mais amo ou mais estimei em toda a minha vida são exatamente aquelas de quem hoje sinto mais falta, ou aquelas de quem mais falta sentirei se por qualquer jeito a desgraça possa fazê-las distantes, separadas ou desaparecidas de mim. E ser te adora con frenesí, todo te recuerda y dulce amor junto al agua azul de Macaraí, todo te recuerda, mi amor te
estava na terra. Você cantou com Julio Iglesias? Cantei, até trouxe aqui uma foto para você ver o que ele fez comigo. Deixa eu ver aqui. Se pudesse mostrar. Mas que maluquice é essa? Olha só, dá um take aqui. Que loucura é essa aqui de botar a língua na tua orelha? O que foi isso aqui? Eu não entendi até hoje. Você já tem telefone celular e é verdade que você trocou para melhor o seu aparelho de som? Não tenho telefone celular. Lamentavelmente não tenho, mas da hora que chegar em São Paulo... Verde e branco vem se engalanar, vem bonita, vem mostrar Paulo Santana em passarela. Na rua da Madre, onde tudo começou, lá no Partenon andarilhou. Ver carreteiro na estrada passar e o gaiteiro sua gaita tocar. E eu amo Porto Alegre, a minha terra, mas eu quero lhes dizer que com apenas 2 dias de Paris, eu já amo Paris para todo o sempre. Il la plu, si cette plage. E quanta mais dor se estampar nas mentes e nos corpos dos que choram aquela pessoa que se foi, mais eu a invejo e admiro. Lupicínio Rodrigues era gremista, e aquela letra linda do hino do Grêmio foi ele que compôs como a música também. Uma homenagem do povo brasileiro, gaúcho, gremista, colorado, de todos os clubes, ao maior compositor gaúcho da música popular brasileira em todos os tempos. Nós, como bons torcedores, sem hesitarmos sequer, aplaudiremos o Grêmio aonde o Grêmio estiver. Santana, querido, a Geraldo está contigo. Terminou o jogo e o Grêmio é campeão. O Rio Grande do Sul é tetracampeão brasileiro. E a torcida do Internacional, porque não secou na sua grande maioria, é também homenageada por mim nesse... Essa aqui, não posso fazer, não vai deixar eu botar. Ele não deixa, no entanto, olha aqui, ó. O Gaúcho 91-92, campeão bonito. da Copa Brasil. Fica aí, não é bonito? Lindo. Gesto de grandeza. Um gesto de grandeza. Colorado, sayonara. Mas o certo é que nós pescaremos todo o peixe onde ele estiver. Olha só o que eu tô vendo na minha frente. Olha só o que eu estou vendo na minha frente. Chamem a ambulância, por favor. Eu não acredito. Demorou, mas ele veio, né, me tocar a falta. O que significa isso aí? Isso aqui significa a rivalidade. Isso aqui significa a inveja, o ciúme, o despeito. Isto aqui significa o amor. Nunca significa o ódio, o amor. E aí o nosso Paulo Santana. O velório de Paulo Santana vai ser realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Quem já está lá, tem mais informações ao vivo, é o repórter Bernardo Bortolotto. Bernardo, bom dia para você. Que horas começa o velório? Bom dia. O velório está previsto para começar às 8h30 da noite aqui na Arena do Grêmio, time do coração de Paulo Santana. Inclusive, eu fiquei aqui emocionado ouvindo essa homenagem, essa reportagem do Bom Dia Rio Grande agora há pouco a ele, né? Então, relembrando, 8h30 da manhã é o horário do velório aqui na Arena do Grêmio. Ele está previsto para ocorrer na esplanada da Arena. O acesso será por essa rampa, mas ainda haverá uma confirmação da própria Arena sobre esse local dentro e o acesso por onde será feito. Mas inicialmente a informação que a gente tem é que o acesso será por esses portões aqui, C e D, essa rampa para a esplanada da Arena do Grêmio. O sepultamento está previsto para 5h30 da tarde no cemitério João 23, também aqui em Porto Alegre. A gente está aguardando mais informações do próprio Grêmio e também de parentes de Paulo Santana em relação a esse velório, mas geralmente o que acontece quando tem um velório assim aberto ao público de uma personalidade como Paulo Santana, é aberto uma janela para parentes inicialmente e logo depois é aberto ao público. Daqui a pouco a gente traz mais informações para confirmar como é que vai ser esse acesso do público em geral no velório de Paulo Santana. Simone. Ok, Bernardo, até logo então.
Bruna Colossi está de volta para a gente falar agora do tempo. Tem algum alerta ainda hoje, Bruna? Temos, Simone. Temos para essa massa de ar seco que se intensificou aqui no estado e que pode deixar a umidade relativa do ar muito baixa. Ontem, inclusive, gente, 3 cidades aqui do estado ficaram em estado de alerta, ou seja, com percentuais de 12% a 20%, foi lá em São José dos Ausentes, Cambará e Vacaria, e 16 cidades em estado de atenção. E hoje vamos aqui para o nosso mapa para ver esses índices, como é que eles podem ficar. Por enquanto está tudo tranquilo, 46%, 57%, mas nas primeiras horas da tarde esse percentual pode cair, principalmente nas áreas da fronteira oeste, aqui das Missões e também do noroeste do estado, inclusive na Serra, onde ontem já ficou muito baixa. O que isso indica? A umidade relativa do ar interfere muito na nossa saúde, abaixo de 30 pode ser prejudicial. Então é bom a gente se hidratar muito e evitar, ou pelo menos ter cuidado ao fazer exercícios ao ar livre nas primeiras horas da tarde. Mas agora a gente vai falar da manhã, para ver como está começando esse dia no interior do estado, fazendo agora aquele nosso giro por algumas cidades, começando lá por Erechim. Nós vamos para o norte, na divisa com Santa Catarina, onde faz frio, 6 graus agora, mas a temperatura sobe até que bastante durante a tarde. A máxima é de 17 graus. De Erechim nós vamos para a Serra Gaúcha, onde faz um pouquinho mais de frio, 5 graus agora em Caxias do Sul, e a máxima é mais alta, deve chegar aos 19 graus durante a tarde, sensação bem agradável. Por último, nós vamos para a fronteira oeste, em Uruguaiana, ainda bastante escuro, e é uma das mínimas mais baixas nesse amanhecer, 4 graus em Uruguaiana, e a máxima prevista para a tarde é de 16 graus. E essa onda de frio que estamos enfrentando, a mais forte do ano, afeta todo o Rio Grande do Sul, especialmente as famílias mais carentes, e tem reflexo também nas emergências dos hospitais. No maior hospital do interior do estado, que fica em Passo Fundo, o número de atendimentos aumentou 30% nos últimos dias. Sobre isso, falamos ao vivo com a repórter Franciele Alonso. Franciele, com o frio ou mudanças na temperatura, problemas respiratórios são o que mais aparece, né? Bom dia. Oi, bom dia, Simone. Pois é, com a mudança brusca de temperatura no início da semana e a chegada de todo esse frio, muitas pessoas precisaram de atendimento por causa dos problemas respiratórios. É como a gente costuma falar, né? Haja saúde para enfrentar toda essa variação no tempo. Crianças e idosos são os que mais sofrem nesse período. Aqui em Passo Fundo, no Hospital São Vicente de Paula, o atendimento na emergência cresceu 30%. Em média, atualmente são feitos 200 atendimentos por dia, sendo que em períodos normais não passaria de 150. Agora a direção do hospital faz um alerta muito importante para que a emergência não fique superlotada, como a gente mostra agora na reportagem da Débora Padilha. Não teve quem não sentiu a mudança do tempo. Do mesmo jeito que nas outras regiões do estado, em Passo Fundo, a redução das temperaturas de domingo para segunda foi de quase 20 graus. E o efeito disso não demora a aparecer na nossa saúde. Os problemas respiratórios são responsáveis por mais de 60% dos atendimentos aqui na emergência do Hospital São Vicente de Paula ao longo de todo o ano. E nessa época, a procura pelo serviço aumenta em cerca de 30%. São casos, por exemplo, como bronquite, asma e gripe. E os pacientes vêm até de outras cidades. A Tatiane precisou trazer a Isabelle de Sarandi para Passo Fundo, uma viagem de mais de 80 quilômetros. Ela é recém-nascida e ela pegou uma pneumonia, um comecinho de pneumonia. A Isabelle precisava mesmo de um atendimento especializado, mas, segundo a direção do hospital, cerca de 80% dos casos poderiam ser resolvidos na rede básica. Então seria importante, obviamente, que esses casos mais comuns procurassem primeiro o atendimento nas unidades de saúde próximos às suas residências. Nós teríamos como priorizar o atendimento dos pacientes que têm um grau de gravidade com a maior velocidade e com a maior eficiência. Em Passo Fundo, são mais de 40 postos de saúde. Se for necessário, o próprio posto encaminha para o hospital. Nossa orientação é muito clara, que o cidadão procure a unidade mais próxima da sua casa, solicite atendimento, né, seja acolhido, né, as equipes estão preparadas, já são equipes experientes, sabem da importância do seu trabalho no inverno, né, e que o paciente e a sua família tenham uma menor necessidade de deslocamento. E como não dá para fugir do frio, alguns cuidados podem ajudar a evitar problemas. A lavagem constante das mãos é algo extremamente importante porque ajuda também
não só na prevenção da transmissão da gripe, por exemplo, mas de outras doenças infecto-contagiosas. Uma das coisas que a gente sabe que são importantes são as vacinas, obedecer o protocolo vacinal, por exemplo, a vacina da gripe, aí, que a gente viu que tem funcionado muito bem. Outras, obviamente, é manter, né, um agasalho adequado nesses dias frios para evitar justamente as mudanças bruscas de temperatura. E no caso dos idosos, muito cuidado com a questão de manutenção de medicamentos de uso crônico, muito cuidado em retirada do leito para evitar pneumonia. Com o frio, eles ficam mais tempo parados, né? Então, a retirada do leite é algo importante e uma hidratação e alimentação adequada para os idosos também é importante para evitar agravo das doenças crônicas. Reforçando, então, situações mais simples, primeiro ir no posto de saúde, mas claro, se você perceber que o caso é grave, não dá para facilitar e tem que ir para a emergência sim. Casos principalmente de desconforto respiratório grave, dor no peito que começa de repente ou sangramento fora do controle. Vamos falar um pouquinho do tempo aqui em Passo Fundo, dia amanhecendo com um ventinho daqueles e a temperatura agora de 6 graus, Simone. Dia para manter todos os cuidados com a saúde, né, Franciele? Bom dia para todos aí na região norte. Até mais. Agora a gente volta a falar com a Bruna. Tem algum alerta no trânsito agora cedo na região metropolitana? Nesse começo de manhã, ainda não. A IPTC não atende nenhuma ocorrência grave, não tem acidente grave registrado nesse comecinho aí de quinta-feira. A gente torce para que continue assim. Também nenhum bloqueio previsto pelas ruas aqui da capital. Mas é aquela nossa hora em que a gente vai pela primeira vez conferir a movimentação nas ruas, começando pela BR-116 com a Severo Dúlios. Olha aí a movimentação, a câmera vai girar e nós vemos que sim, o movimento já está aumentando, é um movimento moderado para esse horário na BR-116 com a Severo Dúlios. O segundo local que nós temos é a BR-290 em Porto Alegre. Nós vemos aí que o movimento também já é grande nesse comecinho de manhã, nos dois lados da pista, enfim, aí é perto da Ponte do Guaíba, tem bastante movimentação sim. E por último nós vamos para a Avenida Ipiranga com a João Pessoa. Agora a câmera nos mostra, sim, ela gira, vai abrindo e a gente vê que a movimentação na Ipiranga também. Já é um trânsito moderado, mas sem nenhum ponto de lentidão no começo da manhã pelas ruas aqui da capital e da região metropolitana. Hora de mais um intervalo. Na volta, as informações do esporte com o Diogo Olivier. O Grêmio vence o Vitória em Salvador por 3-1 e se aproxima do líder Corinthians no Campeonato Brasileiro. E o Inter mais aliviado treina para enfrentar o Vila Nova, em busca do G4 da Série B. Quinta-feira de oportunidades aqui no Cine da capital. E olha só, já tem fila, são mais de 100 vagas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Eu trago os detalhes daqui a pouco aqui no Bom Dia Rio Grande. Dia está clareando em Porto Alegre, previsão de tempo seco mais uma vez. E uma manhã com muito frio, agora faz 6 graus, a máxima deve chegar aos 17 à tarde na capital. 6 horas 43 minutos. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. E cantar, e cantar, e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Muito bom dia para você que acordou cedinho, está acompanhando o Bom Dia Rio Grande, podendo ver essa imagem ao vivo de um lindo amanhecer na capital gaúcha. Céu claro, bem azul e temperatura muito baixa. Baixou um pouco mais até, agora faz 4 graus apenas em Porto Alegre. Hoje à tarde vai ter sol e vai chegar no máximo aos 17 graus. Porque entre todos os orgulhos humanos, o único que deve ter legitimidade é o de alguém que seja insubstituível na sua falta para outro alguém. Gabriel, tu é neto do Pablo ou do Paulo? Pablo. Tu é neto de Pablo? Por que tu é neto de Pablo? Porque Pablo é mais sensível. Pablo é mais sensível que Paulo. Tu é gremista ou colorado, Gabriel? Gremista. Por que tu é gremista? Porque Pablo me ensinou a ser gremista. Nossa. Tu ama o Pablo? Amo. Por que tu ama o Pablo? Porque Pablo é o cara mais legal do mundo.
Paulo Santana e Santaninha, muito bem-vindos. Saudade dessa casa, Santana. Olha, um Santana só já é dose. Imagina dois. E dois Santana. Dois Santana, o Santaninha e eu. Inacreditável, Cristina, mas conseguiram reunir dois gênios de uma só vez. Dois gênios. A saudade, Cristina, agora aqui no Jornal do Almoço, depois de 3 anos, e eu fiz 40 anos no Jornal do Almoço, em cada canto aqui da TV do Morro, em cada canto uma saudade. Eu passei aqui anos e anos cotejando com a Cristina o meu gremismo e o coloradismo dela nesse estúdio bendito. É verdade, como a gente brigou aqui, Ela né, tinha Santana? um medo de mim, um medo da minha língua ferina. Se você faz falta, só assim então você pode se jactar de que foi cumprida a sua missão. Você é um homem. Na mesma noite que nós perdemos Paulo Santana, ontem, 19 de julho, o Grêmio, uma das paixões dele, conseguiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, numa campanha que certamente estava dando orgulho ao Santana, né, Diogo? Não tem como falar do Santana sem falar do Grêmio Cuidado também. pra não se emocionar aqui, porque a gente não estaria aqui sem o Santana, né? A RBS não seria o que ela é, a gente não estaria aqui sem o que o Paulo Santana representou pra gente. A gente vai lembrar durante esses dias, assim, muitas histórias do Santana, eu lembro de 2 rapidamente. Primeiro uma engraçada, que o Santana, eu só consigo ver o Santana na redação da 0 Hora, né? Porque a coluna do Santana era praticamente a vida dele, né? Aliás, a gente não vai ter durante um bom tempo um cara com tanta percepção do que ia ser notícia no dia seguinte, e do que as pessoas queriam saber do dia seguinte como o Santana. Ele tinha um faro para isso inacreditável. Perdi as contas de quantas manchetes a 0 Hora fez a partir de sacadas do Santana de assuntos que ele queria tratar. Mas um dia... Simone, ele saiu lá da sala de opinião dele, da 0 Hora, e disse assim, ó, veio falar comigo, ó, para tudo que tá fazendo que eu preciso dizer uma coisa. Tu é um emergente e eu um dia vou morrer. E o Davi, que está de olho na minha coluna, ele também vai morrer porque ele vai ser assassinado por um marido traído. Então tu fica de olho que a coluna vai ser tua, tu fica aí de olho. E eu, mas que isso, Santana? E ele dizia assim, me ouve, eu tô, sabe, fica quieto que eu tô te ouvindo. E saiu assim, sabe? Que responsabilidade que tu tem agora. Mas era uma Davi brincadeira. Tá por aí. Ele saiu rindo, entendeu? Era uma sacada que ele fazia para nos divertir, entendeu? Uma sacada genial, ele saía lá. O Santana era um grande cara. A gente vai lembrar de grandes histórias do Santana, porque nós não estaríamos aqui sem Paulo Santana. Vamos falar do Grêmio, né? Porque o Santana e Grêmio é praticamente a mesma coisa. O Grêmio venceu, vitória por 3-1. Um resultado importantíssimo fora de casa para diminuir a distância para o líder Corinthians. Olha só o jogo do Grêmio. Bom, dá para escolher aí o couvert artístico, né? Porque é só golaço. Esse do Fernandinho ali, o único cara que não pulou na barreira, já era, gol de falta. O Grêmio continuou no seu patamar. Não tinha Luan, não tinha Jeromel, mas e daí? Eu até achei, não, sem o Luan, possível o Grêmio conseguir ter o mesmo patamar, mas olha só esse gol de futsal do Grêmio, olha o toque do Michael, aí vem Pedro Rocha, dá um taquinho, aí veio o Fernandinho, outro taquinho, o Arthur, que jogou como volante, o Ramiro jogou mais adiantado para fazer as vezes do Luan, e o Grêmio continuou com o mesmo patamar, que golaço aquele que a gente viu, depois uma bola parada, ali o gol do Vitória, aí o Grêmio, fez um gol, aí o Ramiro vai lá e faz esse golaço de fora da área, o Ramiro goleador, um gol mais bonito que o outro e poderia ter mais gols bonitos ainda, né? O Grêmio bota uma pressão incrível contra o Corinthians, que ontem empatou com o Avaí, por isso, porque o Grêmio ganha, eu até escrevi na minha coluna, naturalmente.
Parece que o Grêmio ganha caminhando, assim, não precisa nem se cansar muito. Daqui a pouco vai jogar com reservas a Copa do Brasil para continuar perseguindo o líder do Corinthians. Está num altíssimo patamar o Grêmio. E vamos ouvir o que o Renato falou após esse jogo. Mas eu acho que o mais importante de tudo é que nós criamos e fizemos 3 gols. Aquilo que eu falei, o pessoal está de parabéns. Não é nada fácil você mudar a equipe, mudar um pouco o nosso estilo de jogar. Eu apostei no esquema e o esquema foi muito bem. Então isso que é o mais importante, a gente sai daqui com mais 3 pontos, mais uma vitória, pulamos para 31 pontos. O objetivo nosso, dentro e fora de casa, a gente está alcançando. Vê que nos últimos, nós vimos de 3 derrotas e nos últimos 3 jogos a gente vem de 3 vitórias. O Renato Portaluppi, que já disse que ele não seria o Renato sem o Santana, porque o Santana no começo da carreira do Renato, ele estava começando e aí não entra no time, tinha o Tarcísio, que era um baita, um ídolo da história do Grêmio, e o Santana fazia coluna atrás de coluna, tem que colocar o Renato, tem que colocar o Renato. O que eu disse antes? A visão do Santana, de entender as coisas que estavam acontecendo. Ele foi o primeiro cara a perceber que o Renato ia ser o grande Renato, e foi mesmo. E o Renato sempre agradece ao Santana pelo que ele fez lá no começo da carreira. A vitória do Grêmio fora de casa foi fundamental para seguir perseguindo o Corinthians na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora só 6 pontos separam o Grêmio do primeiro colocado. Mais 3 jogos completam a 15ª rodada do Brasileirão, hoje à noite. Fluminense Cruzeiro, Sport Atlético Goianiense, o Lanterninha, e o Atlético Paranaense, o Botafogo. Por enquanto, a tabela de classificação ficou assim. Olha só o Grêmio chegando no Corinthians. Cadê a tabela? Está aí. Olha o Corinthians com 37 pontos, o Grêmio com 31. O Grêmio, quando foi jogar aquela partida com o Flamengo, se perdesse, a diferença ficava 13. Aí o Grêmio ganhou, já está em 6, já tirou 4 pontos. Olha só o Grêmio. Bom, ali a diferença para o G6, o Grêmio está folgado. Agora o negócio do Grêmio é disputar o título, perseguição ao Corinthians. São Paulo ganhou lá na zona do Z4, está tentando sair, mas ainda está na zona do Z4. O Grêmio se aproxima do Corinthians, então. Vamos falar do Inter, que tem um reforço importante. O Camilo, meia Camilo, que estava no Botafogo, é o novo contratado do Inter para a Série B. Ele desembarcou ontem no fim da manhã no aeroporto Salgado Filho e deve ser apresentado hoje no Beira-Rio. E o Camilo chegou ao Botafogo no ano passado, participou de 57 jogos e marcou 7 gols. Ele não é um grande artilheiro, o negócio dele é assistência. 2 deles foram contra a dupla Grenal pelo Brasileirão. O meia também foi super importante na classificação do Botafogo para a fase de grupos da Libertadores desse ano. Ele deu uma caída esse ano, perdeu espaço com o Jair Ventura, mas ele é um nome muito importante no Inter, porque o problema do Inter é transição. O Inter tem muitos atacantes e só o D'Alessandro para armar, para municiar esses jogadores. E o Camilo vai dividir essas responsabilidades com o D'Alessandro, inclusive a marcação, né? Porque hoje em dia você marca o D'Alessandro e o Inter tem muitos problemas criativos. É para isso que vem o Camilo. E ele chegou animado com a possibilidade de dividir o meio-campo do Inter com o D'Alessandro, olha só. A gente sabe da linda história do D'Alessandro, eu gosto muito do seu futebol, então eu venho para acrescentar e a gente espera conseguir os objetivos no ano, que é botar o Inter na Série A. O Inter deve anunciar hoje um outro reforço. Leandro Damião, ele foi liberado da concentração do Flamengo ontem. O centroavante, o Flamengo jogou com o Palmeiras. O centroavante é um velho conhecido da torcida do Inter. Ele vinha sendo reserva no Flamengo, mas ele é no Inter o 14º maior artilheiro da história colorada, com 89 gols. Em 2010 ele foi campeão da Libertadores, foi aí que ele surgiu. Ele surgiu assim para o Brasil, seleção brasileira. O Ronaldo Nazário pediu para ser o agente dele, porque ele parecia que ia ser aquele super artilheiro, forte, com habilidade. Depois a carreira dele caiu para caramba. Vamos dar uma olhada nos números do Damião, né, para a gente mais ou menos ter uma ideia. Olha só como a carreira dele foi caindo. Lá no Inter, aqui embaixo, ó, 177 jogos e 89 gols. Aí depois, ó, Santos, Cruzeiro e Flamengo, ele foi caindo. Os gols foram rareando, ele perdeu espaço na seleção brasileira, até que no Flamengo, ó, 39 jogos, 10 gols, reserva do Guerreiro. Ele, na verdade, está tentando um recomeço pelo Internacional. Não era o jogador que o Inter precisava. O Inter precisava mais do Camilo do que o Damião, né? Até porque o Damião vai ter que jogar, enfim, mas o fato é que, de repente, com o Camilo e o D'Alessandro, a vida de um centroavante melhora lá na frente. Próximo compromisso do Inter pela Série B é no sábado contra o Vila Nova, lá no Serra Dourada. Ontem o time se reapresentou e voltou aos treinos. Um pouquinho mais aliviado, inclusive a gente vai ver ali com os jogadores. O Guto Ferreira comandou uma série de exercícios assim em campo reduzido para melhorar o toque de bola,
a troca de passes. O treinamento iniciou com um trabalho de 1 contra 1, porque às vezes você precisa do drible para partir para a jogada de ataque. Em seguida ele fez uma outra atividade com campo reduzido. E olha só que cena bacana aí, o Edenilson e o Danilo Fernandes levaram os filhos para brincar no gramado. Legal, né? Um ambiente um pouco mais aliviado depois da vitória fundamental do Inter sobre o Luverdense. E o Felipe Gutierrez, o chileno, falou sobre o atual momento do Inter, olha só. Se pudiera expressar en el resultado de la forma que jugamos, creo que Se pensarmos no resultado da forma que jogamos, acredito que ganharíamos todas as partidas. Lamentavelmente, não tem sido assim. Todos nos guiamos por resultados. Pela forma que vem jogando o Inter, tirando o CRB, que não foi uma boa partida, viemos jogando muito bem. Temos muitas finalizações e isso é importante. Se seguirmos trabalhando desta maneira, colheremos os frutos pelo trabalho que estamos fazendo. Vai dar fruto o trabalho que estamos fazendo. Depois do jogo de terça, o técnico Guto Ferreira fez um comentário polêmico numa pergunta da repórter Kelly Costa, aqui da RBS TV. Eu falei sobre isso aqui no Bom Dia Rio Grande. Eu pedi que ele viesse a público se desculpar, porque, enfim, ele fez um comentário numa entrevista coletiva e ele acabou sendo grosseiro, machista e até sexista com as mulheres de um modo geral e não só com a Kelly. E aí o próprio Guto considerou o ato machista, se desculpou publicamente, muito legal no Globo Esporte. Vamos ver. Eu particularmente não gosto de polêmicas e eu acho que da maneira que foi colocado não ficou legal. Eu acho que foi uma coisa que não me acompanha na minha carreira e eu acho que eu errei, né? Acho que foi da maneira que eu falei não atingiu o que eu queria dizer e isso foi um erro da minha parte, né? E eu tenho que pedir desculpas a ela. Em momento algum eu quis deixá-la mal, deixar qualquer tipo de mulher nesse contexto, mas a maneira induziu a isso, né? Então, devido a isso, acho que eu tenho que pedir desculpas às pessoas, a todos que se sentiram ofendidos, né? E a maneira que eu tenho não de reparar, porque um erro não se repara, né? O erro segue e você tem que buscar na frente corrigir para não cometer novamente, e é isso que eu vou tentar fazer. Legal, o Guto Ferreira errou mesmo e essa parte final é legal, né? O erro vai continuar, enfim, ele vai ter que buscar lá na frente, reparar esse erro, mas é legal, né? Errar e reconhecer o erro, pedir desculpas, é legal, é bacana. Você me cobrou que eu falei duas coisas do Santana. Prometeu eu fiquei realmente histórias. Muito emocionado. A outra não é uma grande história, mas é que o Santana era um cara que ele poderia, por exemplo, fazer a coluna dele em casa às vezes, né? O Santana é o Santana, mas ele queria estar na redação, andando para lá e para cá, fumando, porque ele queria conversar com as pessoas, entende? Esse era o grande Paulo Santana, que adorava a coluna dele, adorava a 0 Hora e adorava a RBS. E deixa saudades já. Deixa muita. Ainda hoje a gente vai falar mais sobre as despedidas ao Paulo Santana. Diogo, bom dia para você. Para todos nós. Agora nós falamos de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência e também para reabilitados do INSS. É que hoje o Cine de Porto Alegre oferece cerca de 100 vagas em diversas áreas para estas pessoas. Falamos ao vivo com o repórter Estevão Pires, que tem os detalhes. Bom dia, Estevão. Bom dia, Simone. A gente está aqui no Cine da capital, na esquina da Sepúlveda com a Mauá, centro de Porto Alegre, onde esta quinta-feira tem o segundo dia D de 2017 do Cine, aqui de Porto Alegre. São mais de 100 vagas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS, que são aquelas pessoas que passaram a receber benefícios da Previdência e reingressaram no mercado de trabalho, e também 30 vagas normais por aqui. Conosco o Leandro Balardim, diretor de transporte diretor de Emprego e Trabalho aqui da Prefeitura de Porto Alegre, Leandro. E hoje a gente tem essas vagas aí para pessoas com deficiências. Como é que tem sido a ocupação? Quais são as exigências? O que a pessoa precisa ter para conseguir essas vagas? Bom dia. Muito bom dia. Mais uma ação da nossa Prefeitura Municipal, chamado Dia D, que contempla as leis de cotas para as pessoas que precisam ser reinseridas no mercado de trabalho, no caso daqueles que estavam inabilitados, e para as pessoas que são os chamados PCDs, pessoas com deficiências que querem, né, uma oportunidade e que, por força da lei, elas merecem essa vaga. Então é mais uma ação da nossa Prefeitura, onde nós teremos mais de 100 vagas para auxiliar de mercado, estoquista, serviços gerais, atendente, auxiliar de farmácia, auxiliar de nutrição, auxiliar de lanchonete, enfim, são várias vagas que serão oportunizadas através do nosso Cine, onde o trabalhador apresenta a sua carteira de trabalho,
trabalho, a sua identidade, o comprovante de residência e é encaminhado para imediatamente na entrevista onde a empresa estará aqui já disponível no próprio Cine. Tem muita gente que madrugou hoje aqui, essa é uma rotina no Cine da Capital. Quem chegar um pouquinho mais tarde ainda consegue pegar essas vagas? Exatamente, né? Os PCDs serão atendidos das 9 horas da manhã até as 16 horas. E as vagas normais, para esse público que já está aqui, esses trabalhadores que geralmente madrugam na fila do nosso Cine em busca de um trabalho, em busca de oportunidade, também serão atendidos normalmente a partir das 8 horas até as 17 horas. 8 horas, os portões abrindo aqui então. Exatamente, né? Vamos torcer que bastante trabalhadores consigam o seu emprego, consigam a sua oportunidade, né? O mercado de trabalho não está fácil, mas a gente tem a perspectiva dessa reação, tomara que a nossa crise, né, passe de uma vez para que as pessoas possam, né, buscar o seu trabalho, buscar o seu ganha-pão do seu dia a dia para a sua família. Perfeito. Obrigado, Leandro Balardim. Dia de oportunidade aqui, Simone, no Cine da Capital. Já tem muita gente por aqui. Como sempre. Obrigada, Leandro. Estevão, bom dia. Bom, e quem já precisou de algum tipo de atendimento de urgência sabe o quanto esses serviços são importantes e muitos são prestados principalmente por telefone. O 190 da polícia, 193 dos bombeiros, 192 do SAMU. Mas um grande problema são os trotes, que até colocam em risco a vida de outras pessoas. Vamos falar com a Vanessa Bax, ao vivo lá em Santa Maria. Os trotes têm sido um grande problema por aí, né, Vanessa? Bom dia. Oi, Simone, bom dia a todos. Tem sido sim um grande problema por aqui, principalmente aos serviços de urgência, e nas últimas semanas essas situações têm se tornado ainda mais comuns. O problema dessa brincadeira de mau gosto é que quando um trote é passado por um serviço de urgência, recursos financeiros, pessoal e também tempo são disponibilizados para atender a essas ocorrências falsas. E cabe lembrar que passar trote é crime. Uma pessoa foi indiciada pela Polícia Civil essa semana aqui em Santa Maria. Trata-se de um suspeito de ter passado um trote ao SAMU. A Gabriela Fogliarini acompanhou o trabalho do SAMU e ela mostra como os trotes atrapalham mesmo a prestação do serviço. A mensagem no celular avisa: um homem precisa de socorro. Ele teria levado um choque e estaria gravemente ferido. O aviso recebido veio da central do SAMU em Porto Alegre, que atende às ligações do telefone 192 e encaminha para a região onde é preciso fazer o atendimento. Imediatamente, a equipe embarca na ambulância e vai em direção ao local do chamado, a 10 quilômetros de distância do posto. Mas ao chegar no endereço, a equipe percebe que o chamado era um trote. Não havia ninguém no local determinado, o que configura mais um trote para o nosso serviço, deslocando toda uma equipe com médico, enfermeiro, condutor. Você se sentiu enganado ou indignado com essa situação? Agora imagina quem presta ou precisa deste serviço. Segundo o enfermeiro responsável pelo SAMU aqui de Santa Maria, nestas 2 últimas semanas, o serviço recebeu de 3 a 4 trotes por dia. A maioria das ligações é realizada por telefones públicos. A nossa regulação em Porto Alegre, ela está preparada para o trote, então ela sabe filtrar esses trotes. Mas eles estão sendo feitos de uma forma tão elaborada que inclusive está passando pela regulação e está chegando até nós o atendimento. No último fim de semana, mais uma ligação falsa que veio desse orelhão às margens da RS 509. Essas imagens, registradas por câmeras de segurança de um estabelecimento, mostram o momento em que um homem se aproxima do telefone público e faz a ligação. A investigação identificou o suspeito, que prestou o depoimento ontem. Segundo o delegado, o autor da ligação poderá responder por perigo alheio e perturbação ao trabalho. O SAMU se desloca a uma velocidade excessiva até para chegar no local e está expondo, pelo menos pelaquela ação irresponsável de quem deu o trote, fez o trote, a risco à saúde e à vida de terceiras pessoas. Atualmente, o SAMU em Santa Maria conta com 4 ambulâncias e atende cerca de 20 ocorrências por dia. Deslocar uma equipe gera custos e tempo. O que nos preocupa realmente mesmo é o caso de alguma outra pessoa precisar e a gente não tem ambulância disponível no momento porque ela se deslocou para um trote. No Corpo de Bombeiros, a situação é bem parecida. 40% das ligações recebidas pela sala de operações são trotes.
Nós, em deslocamento para um trote, para uma ocorrência falsa, nós vamos deixar de atender no menor tempo aquela ocorrência, aquela pessoa que está realmente precisando. Sobre a investigação da Polícia Civil ao caso do trote ao SAMU, o delegado responsável, Antônio Firmino, afirmou que o suspeito admitiu ter passado esse trote. Agora o caso vai ser encaminhado ao Juizado Especial Criminal. E falando um pouquinho sobre o tempo aqui em Santa Maria, dia amanhecendo muito bonito, tempo seco e temperaturas baixas. Termômetro marcando agora 0,8 décimos e sensação negativa de -2. Simone. Muito frio mais uma vez. Obrigada, Vanessa. Bom dia. Bruna, tá diminuindo o frio, mas continua gelado no estado, né? Continua, Simone. Hoje a gente ainda tem 10 cidades nesse comecinho de manhã, pelo menos 10 cidades com sensação térmica negativa. Então você que está acordando, é bom já saber, sair de casa bem prevenido, bem agasalhado. Agora em Serafina Corrêa faz 1 grau negativo e 5 décimos. É a cidade, por enquanto, a única com temperatura negativa, mas as temperaturas ainda podem cair um pouquinho mais nesse começo de manhã. É que essa massa de ar polar ainda está sobre o estado, mas está perdendo um pouquinho da força. Na maioria das cidades agora faz entre 5 e 6 graus nesse comecinho de manhã. Vamos para o mapa para ver como vai seguir essa quinta-feira aqui no nosso estado. Nós temos uma massa de ar polar, que deixa o tempo frio, e uma massa de ar seco atuando, que deixa o tempo firme. O sol vai aparecer em todas as regiões do nosso estado e tem ainda condições para a formação de geada nesse começo de manhã nos campos de cima da serra e também algumas cidades da Serra Gaúcha. O que nós temos hoje também é o vento soprando de norte. Durante a tarde, ele deve nos ajudar um pouquinho, trazendo uma sensação térmica mais agradável, um pouquinho mais alta. E as temperaturas também sobem um pouco mais. Máxima de 18 graus em Pelotas, 18 também em Santa Rosa, Cruz Alta, Passo Fundo, 18 em Santa Maria e 16 de máxima em Uruguaiana. Ou seja, vai sair agora de casa muito casaco, de tarde então fica um pouquinho mais agradável. Já falamos de tempo, vamos falar então agora de trânsito. Não tem nenhuma ocorrência grave nesse comecinho de manhã pelas ruas aqui de Porto Alegre, mas tem um aviso. Tem um semáforo que não está funcionando muito bem no cruzamento da Manuel Elias com a Baltazar de Oliveira Garcia. Então os motoristas que passam por aí é bom ter um pouquinho mais de atenção para evitar problemas no trânsito. Agora sim a gente vai para a rua, começando pela Avenida Bento Gonçalves com a João de Oliveira Remião para conferir a movimentação. A câmera está num cantinho aí da pista que nos mostra um movimento que já é moderado nesse começo de manhã. Nesse ponto, olha só, muitos ônibus, muita gente já indo para o trabalho, a movimentação que começa a aumentar. O segundo local que nós temos agora é a BR-116, com um movimento também bastante grande nos 2 pontos da rodovia. E por último, nós conferimos a Avenida Venceslau Escobar com a Otto Niemeyer, zona sul da capital, geralmente muito movimentada. Os motoristas, o pessoal que sai da zona sul e se desloca para as outras regiões de Porto Alegre para trabalhar. Agora a câmera fechou, mas o movimento sim está grande, mas está fluindo sem pontos de lentidão pelas ruas de Porto Alegre. Agora a gente volta a falar sobre o falecimento de Paulo Santana. O jornalista morreu na noite passada em Porto Alegre e o velório vai ser realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a partir das 8h30 da manhã. O Bernardo Bortolotto já está na Arena, na zona norte da capital. Bernardo? Simone, como você disse, a partir das 8h30 da manhã, o velório aqui na capela que fica na esplanada do Grêmio, da Arena do Grêmio, de onde nós estamos falando. Agora há pouco veio um segurança aqui da Arena e abriu os portões que dão acesso à rampa que leva até a esplanada, onde começará o velório a partir das 8h30 da manhã. Agentes vão reforçar aqui também a segurança, pelo menos mais 40 homens devem vir até aqui para ajudar na organização. A gente ainda não tem a confirmação de em que momento será aberto ao público, mas a partir das 8h30 da manhã já começará o velório de Paulo Santana aqui na Arena do Grêmio, time do coração do colunista e jornalista que morreu ontem no Hospital Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre. O sepultamento está previsto para as 5h30 da tarde, no cemitério João 23, também aqui na capital gaúcha. Para quem vier até a Arena, a gente só informa que esse acesso aqui, da frente de onde nós estamos falando, fica em frente à BR-290, a Freeway, ou seja, é bem a parte da frente da Arena, né, que as pessoas costumam passar de carro, ou seja, um acesso
fácil até aqui a Arena do Grêmio. O que o segurança acaba de me dizer é que somente essa rampa é que vai estar aberta durante o dia de hoje para as últimas homenagens a Paulo Santana. Simone. Obrigada, Bernardo. Depois do intervalo, vamos mostrar as homenagens dos amigos e do público a uma das figuras mais queridas do Rio Grande do Sul. Ele era pauta, ele era fruto de rodas em conversas e que marcou de uma maneira muito especial o jornalismo do Rio Grande do Sul. Um amanhecer muito bonito nesta quinta-feira em Porto Alegre, céu azul, temperatura agora de apenas 4 graus e previsão de máxima de 17 hoje à tarde. São 7 horas e 13 minutos. Até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós pescaremos todo peixe onde ele estiver. Estamos de volta neste comecinho de quinta-feira. Hoje é dia 20 de julho, mais um dia com muito frio em todo o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a temperatura neste amanhecer é de apenas 4 graus mais uma vez, mas tem previsão de que à tarde chegue aos 17 graus, já que tem previsão de sol no estado. Um dos grandes jornalistas do Rio Grande do Sul, um extraordinário cronista, morreu ontem à noite aos 78 anos. Paulo Santana era considerado por muitos um dos comentaristas mais importantes aqui do estado. E era também um símbolo da torcida gremista. E essas vão ser algumas das lembranças de quem conviveu e trabalhou com Santana. Um ícone do jornalismo, inspiração para os colegas de trabalho, leitores, ouvintes, para o público. Era visto, lido e ouvido pelo Rio Grande inteiro. E as pessoas amavam, odiavam, concordavam, discordavam, mas ele era pauta. E que marcou de uma maneira muito especial o jornalismo do Rio Grande do Sul. Nós temos na RBS assim, esse prazer, que agora se encerra com a morte dele, de ter tido Paulo Santana durante 45 anos como nosso companheiro. Um homem simples que se misturava ao povo e à boemia. 3, 4 horas, estava sempre no rodobar tomando um cafezinho dele, saía, pegava o táxi ou com o carro dele particular mesmo, ia embora. Sempre numa boa. Eu sempre gostei dele como pessoa, né? Apesar que eu sou colorado, que eu dava pau nos colorados sempre, né? Mas eu gostava muito dele. Um cronista marcado pela genialidade. O jornal a gente começava a ler de trás para frente. Começava pela coluna dele e até chegar no início, né? E eu me lembro muito bem de algumas colunas que ele fez, que fez bastante sucesso. E um torcedor símbolo do Grêmio. A primeira vez que eu vi o Paulo Santana, eu era menino, foi no famoso Grenal nos Eucaliptos, que ele invadiu depois do jogo com o Papai Noel Azul. Ali eu assisti aquela invasão com o Papai Noel Azul no campo do adversário, ganhando um Grenal de goleada, aquilo mexeu com a minha alma e meu coração gremista, mas mexeu com a alma e coração de todos os gremistas, que se juntaram cada vez mais por amor ao clube, graças ao Paulo Santana. O Hospital Moinhos de Vento divulgou no início desta madrugada um boletim sobre a morte de Paulo Santana. Segundo médicos, ele foi trazido para cá na manhã de ontem com um quadro de insuficiência respiratória e infecção generalizada. Ele ficou aqui por mais de 12 horas na UTI do hospital e não resistiu. A morte de Paulo Santana foi oficializada por volta das 10 horas da noite de ontem. Paulo Santana nasceu em Porto Alegre no dia 15 de junho de 1939. Gostava de contar que trabalhou como feirante até entrar na Polícia Civil, onde foi inspetor e delegado. E eu tenho boas recordações dele, um cara bacana, um cara que era muito estudioso, lia muito também, né? E
cara que deixou pra gente lá muitas amizades. Todo mundo gostava dele lá na época. Ele era o mais velho da turma e o mais querido. Ele era muito querido. Santana deixa a mulher, 3 filhos, 3 netos e, é claro, a saudade. Por que tu é gremista? Porque o Pablo me ensinou a ser gremista. Nas redes sociais já foram publicadas muitas manifestações pela morte de Paulo Santana. O Grêmio Futebol Porto-Alegrense lamenta a morte do ilustre gremista Paulo Santana, reconhecido como um dos torcedores mais fervorosos do Grêmio e que esteve presente em momentos históricos do clube. O tricolor se solidariza com seus familiares e amigos nesse momento de dor. O Internacional também lamentou a morte do jornalista e destacou a figura marcante de Paulo Santana, que sempre demonstrou respeito pelo clube, alimentando uma rivalidade saudável no futebol do Rio Grande do Sul. E o governador do estado, José Ivo Sartori, diz que reconhece o jornalista como um personagem do nosso estado. E um dos amigos de Paulo Santana, que você já ouviu ao longo do Bom Dia Rio Grande, lendo textos dele, está aqui conosco para falar mais um pouco sobre essa figura inesquecível, né, Brito? Bom dia. Bom dia, Simone. Bom dia, Rio Grande. O Chico. Tem o Paulo, tem o Pablo e tem o Chico, o Francisco Paulo Santana. Nascido na Rua da Margem, a João Alfredo hoje, e depois criado, sua primeira infância, na Chácara das Bananeiras, ali onde está a Academia de Polícia Militar. Seu pai, Cirilo, era coronel da brigada. Sua mãe, Nair, partiu muito cedo, aos 4 anos de idade do Paulo. Eu conheço o Paulo desde a década de 70. Antes ainda, nos últimos anos da década de 60, quando ele chegou na cidade de Tapes como inspetor de polícia. Ali conheceu Ieda, a sua primeira mulher, e foi para São Jerônimo. Mais tarde concluiu o curso de Direito na PUC, tendo começado na Unicinos, delegado de polícia, vereador e, claro, o Papai Noel de azul que o Cacalo há pouco destacava. Esta do Papai Noel de azul foi no Grenal de fim de ano de 1961. O Internacional tinha quebrado uma longa série de vitórias do Grêmio e foi o campeão, mas não ganhou o Grenal do Papai Noel. Era hábito na época, o último Grenal do ano, a gente ficava naquela expectativa. Papai Noel vai ser vermelho, vai dar colorado ou vai ser azul? E ele se vestiu de Papai Noel azul e com uma vitória por 5-1 em plenos eucaliptos, ele ingressou gramado adentro e ali nasceu o grande líder da torcida tricolor, que também se vestiu de baiana, como você está vendo aí, quando o Bahia veio a Porto Alegre e ganhou o Campeonato Brasileiro em cima do Internacional. Chico Santana, cantor, intérprete, aí é com Paulinho da Viola que ele está? Isso. Com o Jamelão, o grande Jamelão, o Jamelão que veio a Porto Alegre para a inauguração da casa do Lupicínio Rodrigues, o então inesquecível Lupicínio Rodrigues, por seu filho, né, presente na vida boêmia de Porto Alegre, com um bar que foi inaugurado na Venâncio Aires com a presença do Jamelão. Para abraçar o Jamelão, para levar ao Jamelão o troféu aqui do Grupo RBS, o troféu da Rádio Gaúcha como personalidade do samba, o Paulo foi conosco na cobertura carnavalesca até o Sambódromo, curtiu muito o Rio de Janeiro, a Alcione, que há pouco apareceu, cada vez que vinha a Porto Alegre procurava pelo Paulo Santana, e tanto o Jamelão como o Paulo tinham como preferência o professor Darcy Alves para tocar violão nas suas apresentações. O mesmo Darcy Alves que acompanhava Paulo Santana em todas as suas incursões pela vida boêmia. Ele fez temporada no Chão de Estrelas, uma casa que existia na José de Patrocínio, e inesquecível momento foi este no Gigante da Beira-Rio com o Julio Iglesias. O Paulo Santana que eu vou lembrar sempre, desde o dia em que chegou no Sala de Redação, que estava começando sob o comando de Cândido Norberto na Rádio Gaúcha, e ouviu do Cândido o seguinte manifesto: você é um gênio, tem que vir trabalhar comigo. E Cândido Norberto foi para a redação do jornal e disse ao Lauro Schirmer, que comandava todo aquele espetáculo: Lauro, contrata agora. Ele não pode ficar em outro lugar que não seja na RBS. Ali começou a trajetória que todos nós estamos recordando. Eu ainda digo assim, não seria de um jeito comum que o Paulo partiria. Foi no dia do futebol, 19 de julho, e será sepultado no dia 20, o dia do amigo. Tchau, Pablo.
Brito, você colorado, certamente vai se despedir do gremista Santana lá na Arena também, né? Aliás, ele vai ser enterrado perto do Olímpico, no cemitério João 23. Vai ficar vendo o Olímpico, olhando o Olímpico para sempre, ali no João 23. O Paulo Santana, que tem uma questão importante. A sua viúva, a Inajara, colorada, filha de Nelson Silva, autor do hino do Internacional. Às vezes ele dizia, eu sou cunhado do hino do Inter, já que o hino feito pelo Nelson Silva é irmão da Inajara. Vamos lá. Brito, bom dia para você. A gente vai voltar agora à Arena do Grêmio, local onde vai ser realizado o velório a partir das 8h30 da manhã e onde está o Bernardo Bortolotto. Simone, o acesso à capela da esplanada da Arena do Grêmio será feito aqui por essa rampa que dá acesso aos portões C e D da Arena. Ali as grades já foram afastadas para que as pessoas possam acessar o local do velório, que está previsto para começar às 8h30 da manhã. Agora há pouco eu conversei com os seguranças e funcionários que estão trabalhando na organização do velório, que começa daqui a pouco, e eles me disseram que há uma previsão para o corpo chegar às 8 horas da manhã ou um pouco depois das 8 horas da manhã. Por isso que a gente também fala em previsão para o velório começar às 8h30 da manhã. Pode ser que tenha algum atraso, mas isso é algo que ainda vai ser confirmado aqui na Arena do Grêmio. Então, o acesso será por aqui, bem em frente à BR-290 Freeway, o lado que fica a Arena, né? Um acesso mais fácil para chegar até aqui. E o sepultamento a partir das 5h30 da tarde no cemitério João 23, também aqui na capital. Simone. Obrigada, Bernardo. Bom dia. Bruna, para quem está saindo de casa agora, como é que está o movimento? Vamos fazer nosso último giro. A movimentação já começa a aumentar, já é intensa em vários pontos da capital, principalmente na Avenida da Legalidade e da Democracia, mas sem pontos de lentidão. E agora, então, a gente vai para a rua. Para você que está saindo de casa, vai sair daqui a pouquinho. Olha só a movimentação na Avenida Protásio Alves com a Antônio de Carvalho. O trânsito já é bastante intenso nesse começo de manhã. A gente vê dos dois lados da pista a movimentação bastante grande dos veículos. Então, se você vai passar pela Protásio Alves, é bom sempre se adiantar um pouquinho. O segundo local que nós temos é a BR-116 em Canoas, na região metropolitana, com movimento moderado, movimento que está fluindo, trânsito que flui sem nenhum problema para o motorista que passa pela 116 agora cedo. E por último, nós vamos para a Avenida Assis Brasil com a Baltazar de Oliveira Garcia. A câmera não nos mostra praticamente nada, mas nos mostra sim que podemos ter até um pouquinho de nevoeiro nesse começo de manhã. A câmera tem uma visibilidade baixa, mas a gente consegue ver a movimentação muito grande também nesse começo de manhã na Assis Brasil. Já foram as informações do trânsito, agora a gente vai falar do tempo. Para você que está acordando agora, não saiu de casa, capricha bastante no agasalho, porque agora as temperaturas estão em torno dos 5, 6 graus na maioria das cidades. 10 ainda tem sensação negativa nesse começo de manhã, mas durante a tarde o sol vai aparecer. E aí a boa notícia, gente, é que o vento começa a soprar de norte e as temperaturas sobem. Podem ficar em torno de 17, 18, chegar até os 20 graus em algumas cidades, o que é, de certa forma, um pequeno alívio para essa friaca toda que está fazendo. Amanhã nós conferimos aqui no nosso mapa, a massa de ar seco vai continuar atuando aqui no nosso estado, deixando o tempo firme, o sol vai aparecer em todas as regiões e nós podemos ter formação de geada lá nos campos de cima da serra. Nas outras regiões o sol aparece e a umidade do ar pode ficar baixa, principalmente nas áreas próximas da fronteira, isso no começo da tarde. Temperaturas já um pouquinho mais altas no amanhecer, mínimas aí de 7 graus na região central, 6 em Erechim e 3 lá em Vacaria. Durante a tarde, a sensação é ainda mais agradável, pode chegar aos 22 graus em Santa Cruz do Sul, a maioria das cidades da metade norte com 19 graus e 16 lá em Rio Grande. Essa previsão de temperaturas mais agradáveis segue durante as tardes e aí no fim de semana, Simone, a temperatura deve subir um pouquinho mais. Mas lembrando que é inverno e que é preciso muito casaco, principalmente nas manhãs e noites. Muito importante. Até amanhã, Bruna. Até amanhã. Bom dia. Vamos rever assuntos que foram destaque hoje no Bom Dia Rio Grande. Morreu ontem à noite em Porto Alegre, aos 78 anos, o jornalista Paulo Santana, um dos comentaristas mais importantes do estado, um símbolo para a torcida gremista e muito querido pelos gaúchos. O velório começa a partir das 8h30 da manhã na capela da esplanada da Arena do Grêmio, na capital. O enterro vai ser às 5h30 da tarde no cemitério João 23.
Os trotes ao serviço do SAMU aumentaram bastante em todo o estado e têm causado transtornos para quem precisa do atendimento e para quem trabalha nos serviços de urgência. A onda de frio lota emergências no estado, principalmente por causa de problemas respiratórios. No maior hospital do interior gaúcho, em Passo Fundo, o número de atendimentos aumentou 30% nos últimos dias. O mutirão do Cine de Porto Alegre, nesta quinta-feira, oferece cerca de 100 vagas em diversas áreas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Hoje ficamos por aqui. A seguir tem o Bom Dia Brasil. Nós voltamos amanhã às 6. Até amanhã. Bom dia.